Meus irmãos, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 4 até o versículo 10º. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 10. A palavra do Senhor nos diz assim: reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve no nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Deus Santo, graças te damos, ó Pai, por estarmos reunidos ante a Tua palavra. Somos servos da palavra, Senhor, servos do Deus Altíssimo, e suplicamos que o Senhor fale conosco nessa noite. Pai, eu quero te pedir que abençoe a vida dos meus irmãos, ilumine a mente de cada um, e ajuda-nos, ó Pai, no entendimento daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Nós te agradecemos e bendizemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Meus amados, nós temos conversado um pouco sobre o senso em comum, o poder do Evangelho na transformação de vidas. E conforme eu disse na semana passada, nós começamos uma série sobre o livro dos Juízes, e o livro dos Juízes me levou a pensar sobre esta mudança do poder do Evangelho. No livro dos Juízes, nós, ao longo da nossa caminhada, paramos no capítulo 8, e percebemos que havia um ciclo que era desagradável ao Senhor, ao ponto de o Senhor mandar castigo sobre aquele povo. A palavra lá em Juízes mostra que muitas vezes eles fizeram o que era mal perante o Senhor. E a grande pergunta que fizemos no livro de Juízes, como uma ponte para nós, dentro dessa temática é: e o que pode mudar o homem? O que pode romper com esse ciclo contínuo? E aí, a resposta é o Evangelho. O Evangelho tem poder de transformar vidas. Por isso, eu quero, nessa noite, propor. Acho que meu controle não está funcionando. Travou aí, João? Me libera aí, João. O poder do Evangelho. Essa é a minha proposta para falarmos um pouco nessa noite. O poder do Evangelho. Você conhece alguém que teve uma transformação radical na sua vida? Em todos os aspectos, tanto no aspecto positivo quanto negativo. Existe um quadro, existia, não sei nem se hoje ainda tem, um quadro que tem a preocupação de mudar a pessoa. É um quadro que diz assim: arruma meu marido. Não sei quem já viu isso, não é arrumar um marido, é arruma meu marido, né? E aí chegam uns maridos que não tem conserto lá na televisão, segundo eles, e de repente vira um príncipe encantado. Mas tem também outros quadros, como o Dia de Princesa. Lembra desse quadro? Né? Quem não queria participar do Dia de Princesa? E aí tem aquela mudança radical. Mas essa mudança é uma mudança externa. Eu não sei se você é assim, de vez em quando acontece comigo, olhar algumas fotos antigas de 10 anos atrás, não precisa nem muito, né? 5 anos, falar: meu Deus,
Estou preocupado, né? Algumas coisas mudaram. Mas a grande pergunta que nós devemos fazer é: o que mudou em nós depois do encontro com Cristo? O que mudou em nossos corações? O que mudou na nossa vida? Mudou alguma coisa? É interessante, meus irmãos, que essa carta, a carta aos Tessalonicenses, contém muitos ensinamentos de senso comum que eram muito incomuns para a cultura dos seus dias. E podemos dizer que esta carta contém muitos ensinamentos de senso comum que são incomuns para a nossa cultura hoje, tanto a cultura do mundo e, infelizmente, a cultura da igreja, da qual nós estamos inseridos. O sentido incomum que veremos hoje é uma verdade muito simples, porém poderosa. A verdade é que o poder do Evangelho, o Evangelho ainda tem poder e terá para todo sempre de transformar vidas. E eu digo que esta é uma verdade incomum, porque parece que o cristianismo em geral está olhando para tudo e para qualquer coisa, menos para o Evangelho. E cada um faz o Evangelho do seu gosto, da sua maneira. Cada um olha para a vida cristã sem olhar para aquilo que o Evangelho foi projetado, trazido a nós. Agora, meus irmãos, antes de prosseguirmos, provavelmente eu preciso esclarecer o que eu quero dizer com a palavra Evangelho. Evangelho. O Evangelho, a definição básica de Evangelho é uma boa notícia, ou uma boa nova. Muitas vezes você ouvirá que o Evangelho é uma boa notícia do nascimento virginal de Jesus, uma vida sem pecado, a morte substitutiva, ou seja, Jesus morreu em seu lugar, por seu pecado, a ressurreição corporal. E aqui isso que estou afirmando, meus irmãos, é o que Paulo chamou de a coisa mais importante de plantar na igreja, como na igreja de Corinto, e muitas vezes esse aspecto define de fato, é o Evangelho, é a vida, é a obra do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e muitas vezes pensamos que esses 4 pontos são o Evangelho inteiro, é a história completa. Embora seja verdade, meus irmãos, o que eu acabei de afirmar, o Evangelho é mais do que isso. O Evangelho é mais do que essas informações das quais nós precisamos crer para ser salvos. O Evangelho, meus irmãos, ele não é como uma porta numa escada ou uma porta de saída num incêndio do qual você pode sair correndo para se salvar e ponto final. Não. O Evangelho não se destina apenas a permitir que as pessoas evitem o julgamento de Deus, mas o Evangelho tem a intenção de transformar vidas. Timothy Keller, ele estava certo quando ele disse o seguinte: o Evangelho não é apenas o ABC da vida cristã, mas o A a Z na vida cristã. O Evangelho é mais do que salvar pessoas, o Evangelho é sobre dar vida às pessoas. Lembre-se que o apóstolo Paulo nos disse lá em Efésios capítulo 2, o nosso estado anterior, nós estávamos mortos, e aí o Senhor nos deu vida. Não é uma escada, não é uma porta de incêndio, é vida, e como o Senhor Jesus diz em João capítulo 10, é vida em abundância. Meus amados irmãos, o Evangelho é a boa notícia que somente a fé em Jesus dá vida, transforma a vida e promete vida. Você tem desfrutado dessa vida? Você tem aproveitado de tudo isso que o Senhor te deu a nova vida em Jesus Cristo? Porque parece que cada vez menos a confiança na proclamação do Evangelho tem sido hasteada. Nos preocupamos tanto com metodologias, somos tão pragmáticos e nos esquecemos do poder que Deus dispõe à igreja de transformar vidas.
E deixe-me apenas dizer isso, meus irmãos, eu quero ser cuidadoso, porque eu não quero ser um crítico, eu não quero ser indelicado, mas qualquer mensagem que não seja nada mais do que um toque cristão na psicologia pop, na palestra motivacional, ilustrada por um ou por dois versículos da Bíblia, não pode dar vida, não pode dar esperança. Para as pessoas parece que precisa de alguma coisa, eu preciso sentir alguma coisa, não estou dizendo que nós não podemos sentir. E tristemente, o que nós temos visto nos nossos dias, o evangelho que vemos nos dias de hoje é algo como algodão doce. O presbítero Marcos recentemente contratou uma empresa na loja dele e colocou algodão doce lá na porta da loja, lá, fiquei com uma vontade de comer. Mas algodão doce não sustenta a nossa vida. Você não pode comer algodão doce de manhã, de tarde, de noite, e está tudo certo. É algo muito vazio, meus irmãos. São doces, são satisfatórios, mas não pode sustentar ninguém por nenhum período de tempo e, eventualmente, você vai ficar cansado disso. É por isso que muitas e muitas pessoas estão se alimentando de um evangelho adocicado, sem ter a consciência do que custou, e logo se sentem cansadas, e pensam em desistir, e desanimam, e percebem que parece que a vida não tem sentido nenhum. Quando, meus irmãos, o apóstolo Paulo foi para esta região, em Tessalônica, a sua preocupação foi compartilhar o evangelho. Paulo não estava preocupado numa metodologia, apesar de ter métodos. Paulo pregava nas sinagogas, mas Paulo não deixava de anunciar o evangelho. E depois que as pessoas foram salvas, depois que as pessoas ouviram o chamado do Senhor Jesus, ele continuou a pregar o evangelho. Ele não se dava por satisfeito dizendo, tudo bem, agora vocês estão salvos, vai curtir a vida, aproveita. Não, o evangelho, ele transforma vidas. E quando o apóstolo Paulo partiu e se mudou para novas cidades com um propósito de plantar novas igrejas, então ele escreveu o evangelho em cartas e ele enviou para as igrejas que ele começou. Paulo pregou o evangelho aos incrédulos, Paulo pregou o evangelho aos crentes. E a dedicação de Paulo ao evangelho é explicada no entendimento dele, o que é o evangelho, naquilo que nós encontramos em Romanos capítulo 1, versículo 16, que nos diz, pois não me envergonho do evangelho. Por quê? Ele responde, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer, tanto do judeu e também do gentio, ou do grego, melhor dizendo. Meus irmãos, é possível que você se pergunte nesse momento o que tudo isso tem a ver com 1 Tessalonicenses. O que tudo isso tem a ver com esta carta que acabamos de ler, o início dela. Quando Paulo chegou a Tessalônica, ele pregou o evangelho para qualquer pessoa que naquela cidade quisesse ouvir. E o versículo 5 nos diz que o evangelho foi proclamado e demonstrado através da vida e da conduta de Paulo, Silas, Timóteo. Significando, meus irmãos, que as pessoas viram que tipo de homens eram eles. E aqui, em outras palavras, podemos dizer que Paulo e a sua equipe não mudaram, não pregaram e não ensinaram uma coisa e viveram contrariamente a isso. Não, meus amados irmãos, nós podemos conhecer o evangelho e saber a resposta para todas as perguntas que alguém possa fazer, mas se o nosso caráter e a nossa conduta não forem consistentes com a nossa mensagem, as pessoas nunca terão confiança para crer em qualquer coisa que dissermos. Como eu posso oferecer um evangelho que transforma vidas se ele não muda
a minha vida. Como eu posso oferecer tão grande salvação e esperança de vida eterna se eu não vivo nessa dinâmica? Agora, queridos, é importante mencionar, e é vital para nós ver que quando Paulo e a sua equipe ali vieram a Tessalônica, as suas ações foram consistentes com as suas palavras, o que permitiu que o Espírito Santo trabalhasse e deu às pessoas da cidade total confiança de que, de fato, o Evangelho é verdadeiro. Um dos grandes problemas que nós enfrentamos nos nossos dias são pessoas que pregam uma coisa, mas vivem outra. E veja o que aconteceu. O Evangelho foi proclamado com as suas palavras, foi comprovado por suas obras, foi capacitado pelo Espírito Santo e o resultado foi eficaz, poder. E aqui está o ponto, meus irmãos. As pessoas que creram naquela cidade foram mudadas pelo Evangelho. Felizmente, o Evangelho não foi apenas poderoso para mudá-las no passado, há mais de 2000 anos. Não, o Evangelho ainda tem poder de mudar vidas hoje. O Evangelho pode mudar sua casa. O Evangelho pode mudar sua história. O Evangelho pode mudar a sua vida hoje. Eu quero destacar duas verdades aqui no nosso texto, meus irmãos. Em primeiro lugar, o Evangelho tem poder de redirecionar a sua vida. O Evangelho tem poder de redirecionar a sua vida. É interessante, meus irmãos, quando nós olhamos para o texto em questão, o texto que acabamos de ler, olha lá o versículo 6, ele diz assim: com efeito vos, que palavra aparece aí? Tornaste. A palavra tornar, ou tornou-se, ou tornastes aqui, significa experimentar uma mudança de direção. É como alguém dizer assim: eu era, agora eu não sou mais. Eu sou novo. Eu tenho uma nova história. É passar de um curso para seguir um novo curso. E você veja aqui, meu irmão, minha irmã, quando Paulo encontrou essas pessoas, a maioria delas eram adoradores de ídolos pagãos que precisavam desesperadamente experimentar uma mudança completa no curso da sua vida. E deixe-me mostrar do que eu estou falando, porque no versículo 9, olha aí na sua Bíblia, diz assim: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve no nosso ingresso, no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes, não a um Deus falso, não a um Deus morto, mas ao Deus vivo, o Deus verdadeiro. Há uma mudança aqui, meus irmãos. Essas pessoas não conheciam a Deus e não queriam conhecer a Deus. Elas foram separadas de Deus, elas seguiam em direção oposta a Deus. Eles estavam contentes em continuar afastados de Deus, adorando, servindo os ídolos dos seus ancestrais, levando uma vida qualquer. Mas então Paulo veio e começou a pregar o Evangelho. Ele disse que há somente um Deus, o Criador de todas as coisas. E Paulo disse àquele povo que eles estavam separados de Deus por causa dos seus pecados. Mas Paulo também anunciou que este Deus os amava. Então, este Deus que os ama, enviou seu Filho Jesus, o prometido, o Messias de Israel, para viver, sofrer a morte na cruz por causa dos seus pecados, e ressuscitar dos mortos, e que agora eles poderiam desfrutar de tão grande salvação. Meus amados, Atos capítulo 17 nos conta o que aconteceu como resultado do ensino de Paulo,
No versículo 4 de Atos, capítulo 17, diz que alguns deles foram persuadidos a se juntar a Paulo e Silas, assim como muitos gregos devotos e não poucas mulheres importantes. Ouviram da palavra e foram transformados. O tempo passa e nós vemos que este evangelho transforma vidas, atendendo à voz do Senhor. Havia um grupo, um pequeno no início, mas com o tempo foi crescendo, e este grupo que creu no evangelho, e quando creu, o curso da vida deste povo foi alterado. O evangelho os redirecionou de viver para si mesmo e servir os ídolos dos seus dias, para viver e servir ao único Deus vivo. É importante mencionar que este evangelho não está dizendo que você deve criar um gueto de crente, ou um gueto cristão e dizer assim, eu não posso nem olhar para os lados, eu não posso nem viver aqui, nem respirar. Não. O redirecionamento do evangelho leva o homem a ter um novo olhar, uma nova ótica sobre a história da sua vida, o homem e a mulher. Meus amados irmãos, porque eles creram no evangelho, eles se tornaram seguidores de Paulo, seguidores de Silas, seguidores de Timóteo. Eles começaram a imitá-los, e em outras palavras, eles se comportaram como Paulo se comportou, eles acreditaram no que Paulo acreditava, imitando Paulo os outros. E é importante explicar isso. Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 11, no verso 1, sede meus imitadores, porque eu sou o cara. Amém? Se tiver assim na sua Bíblia, está totalmente errada, né? Ou parcialmente errada. Sede meus imitadores, porque eu sou imitador de quem? Como eu sou de Cristo. O ponto em questão, meus irmãos, é que, exemplificando para nós, se o seu chefe lhe dá instruções específicas e você começa a segui-las, e em algum tempo você diz aos que trabalham com você para começarem a fazer as coisas do seu jeito, da sua maneira, as pessoas que seguem estão na realidade seguindo as instruções do seu chefe. Ao imitar Paulo, Silas, Timóteo, eles não estão imitando personalidades, não são seguidores de massa, são servos como servos do Senhor. Assim, meus irmãos, isso é bastante impressionante, porque nós precisamos considerar que eles mudaram o curso da sua vida, e embora a mudança de direção tenha causado grande aflição, nós temos isso no texto, no versículo 6, muita tribulação. Eu tenho certeza de que a sua família, de que os seus amigos, de fato, ficaram preocupados com a decisão de seguir Jesus, tanto que a multidão se formou na cidade e os crentes foram atacados. E de fato, onde o evangelho chega, ele traz incomodação e muda mesmo, e ele é atacado. Mas o que é importante mencionar, meus irmãos, é que, apesar de tudo isso, estes homens não olharam para as aflições do tempo presente. Eles tiveram um redirecionamento do seu olhar para aquele que suportou tamanha oposição, para aquele que entregou a sua vida e o desejo de ser cada dia mais parecido com ele. Meus irmãos, qualquer mensagem que prometa paz, que não pode ser explicada, qualquer mensagem que prometa uma presença de Deus na sua vida, mas que não faz mudança nenhuma, é no mínimo uma mensagem falsa. Porque a verdadeira paz só pode ser desfrutada em Jesus Cristo. Porque qualquer coração que fique sobremodo ansioso, preocupado com as coisas do tempo presente, como qualquer ser humano passamos por isso, mas logo ele encontra um porto seguro no seu Senhor. E aqui, meus irmãos, nós devemos crer no Evangelho e continuar a crer no Evangelho,
Porque o Evangelho redireciona a nossa vida, ou as nossas vidas, para longe de vivermos e servirmos a nós mesmos. O Evangelho nos redirecionará para confiar em Deus, para amar a Deus, para servir a Deus, para ter alegria em Deus, para desfrutar a paz de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses que é algo inexplicável, e a paz de Deus, que excede o entendimento dos homens, o que vai fazer? Vai guardar o vosso coração. Você quer mudança na sua casa, você quer ter paz na sua vida, ela não vem das mãos dos homens. De uma certa maneira, ele pode até oferecer uma paz momentânea, mas a verdadeira paz só vem de Jesus Cristo. O Evangelho faz isso na nossa vida. Meus amados, nós precisamos entender que o Evangelho é a mensagem que tem poder de redirecionar a sua vida. Mas há uma segunda verdade aqui. O Evangelho tem o poder de impactar os outros através da sua vida. Tem um filósofo, eu gosto de ler os livros dele, gosto até de alguns comentários que ele faz, Mário Sérgio Cortella. Há um livro que tem o título Por que fazemos o que fazemos? Muito bom o livro. E ele faz uma pergunta: que diferença você faz, ou você faria se você deixasse de existir nessa terra? Essa é uma pergunta que nós devemos nos fazer. Que diferença eu faço? Mas não para nos levar numa condição decadente e depressiva, dizendo, não tem valor nenhum, nem meu time do coração está ganhando, a coisa está feia, a vida não presta. Não. Aquele que foi impactado pelo Evangelho entende que a sua vida tem um propósito. Aquele que foi redirecionado pelo poder do Evangelho entende que ele não é só um funcionário ali naquela empresa, que ele não é só um marido, que ele não é só uma esposa, que ele não é só um pai, uma mãe. Não, ele entende que a sua vida tem o poder, por causa do Evangelho, de impactar a vida de outras pessoas. Meus amados irmãos, há um escritor que diz o seguinte: nós precisamos deixar o mundo um pouco melhor. Você tem essa consciência que nós podemos melhorar o mundo? Podemos. Mas não o mundo, não, o mundo ao nosso redor. Estava conversando com a nossa irmã Andréia hoje pela manhã, depois da aula da escola dominical. É tão bom quando a gente acorda com esse senso de propósito, de pertencimento a Deus. É tão bom quando a gente acorda entendendo, eu estou aqui com um propósito, como uma vela, eu estou me apagando, eu estou me gastando, mas eu estou iluminando. Eu acho que esse é um desejo comum das pessoas, de forma em geral, tornar o mundo um pouco melhor, pelo menos para alguns. A realidade é que aqueles que seguem Jesus têm sido usados para melhorar a vida de outras pessoas ao redor do mundo. Os cristãos estabeleceram, por exemplo, centros de alimentação. Os cristãos, os crentes ao redor do mundo cavaram poços, construíram instalações de tratamento de água, construíram clínicas, hospitais, receberam enormes quantias em dinheiro para combater a pobreza global e muito mais. Grandes academias, grandes universidades ao longo do mundo foram construídas por homens e mulheres que entenderam o seu chamado nessa terra e que precisava deixar alguma coisa, porque muito em breve eles iriam embora. Mas se estivermos apenas, meus irmãos, guarde isso, se estivermos apenas alimentando as pessoas, ou fornecendo cuidados de saúde, podemos melhorar, podemos ajudar a qualidade de vida das pessoas,
mas não estamos lhe dando a mensagem que os levará a possuir a terra prometida. Nós podemos dar uma cesta básica, nós podemos dar o alimento para sanar a fome física, mas que adianta ter uma barriga cheia e padecer no inferno? Louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Os crentes em Tessalônica entenderam isso, meus irmãos. Veja o que Paulo disse sobre eles. Eles se tornaram um padrão, um exemplo, um modelo a ser seguido. E todos os que seguem a Jesus precisa ter esse entendimento. E como eles, esses crentes em Tessalônica, foram exemplos. Eles proclamaram o Evangelho em todos os lugares que podiam. Eles sabiam como suas vidas foram afetadas pelo Evangelho e sabiam que tinham a responsabilidade de informar aos outros sobre a vida que receberam. É interessante, meus irmãos, porque, olhando para o texto, no versículo 8 diz: porque de vós repercutiu a palavra. Ou numa outra tradução, porque soou a palavra entre vós. E a expressão aqui no texto original traz a ideia como um trovão, como um som muito alto, algo que não pode passar despercebido aos olhos dos homens. Ou seja, eles não espalharam o evangelho silenciosamente. Eles estavam continuamente, com ousadia, compartilhando a verdade da salvação que vem pela fé em Jesus Cristo. Eles estavam tão comprometidos com essa tarefa que Paulo não precisou contar a ninguém o que aconteceu em Tessalônica, porque a transformação das pessoas naquela cidade era comumente conhecida. A sua reputação era bem conhecida. E que legal seria, meus irmãos, e essa precisa ser a nossa oração, que Deus também está trabalhando assim na Igreja Presbiteriana de Jaboticabal. Eu espero que nos cantos dessa cidade, as pessoas também ouçam que aqui dentro tem vidas transformadas, que proclamam a verdade do Evangelho. O Evangelho traz, sim, incomodação, mudança, mas não se esqueça, ele traz transformação de vidas, e nós precisamos repercutir isso. O povo de Tessalônica era um povo muito pobre, mas Paulo, ele elogiou a generosidade dos crentes em Corinto, na carta aos Coríntios, quando eles doaram para ajudar o alívio dos cristãos em Jerusalém. Eles tiveram disponibilidade, mesmo tendo poucos recursos, eles entenderam que poderiam se gastar na obra do Senhor, abençoando outras vidas. A vida não era sobre eles. A vida era para Deus e o seu propósito. Então eles se dedicaram. E tudo o que tinha o propósito da missão, eles fizeram. Tudo que vinha às suas mãos, eles praticaram. Eles anteciparam, podemos dizer assim, o retorno do Senhor Jesus. O verso 10 diz: aguardando o Senhor nos céus. Eles amavam o seu Salvador e mal podiam esperar para vê-los. Hoje tivemos uma aula da escola dominical falando sobre o juízo final. Comentava em casa com a minha esposa, comentava um comentário feito pela nossa irmã Luísa, hoje na aula. Foi muito bom os comentários, tudo, e algo que me ficou na cabeça, me incomodando. Às vezes estamos tão preocupados o que vai vir à tona diante do tribunal de Deus, do que fizemos, que não levamos em conta o que não fizemos. E eu digo, não fizemos com aquilo que temos nas nossas mãos. E Tiago nos lembra que aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Eu não tenho medo nenhum de dizer, quando você não proclama o Evangelho, você está pecando, porque você foi chamado para proclamar o Evangelho. Eu não acho, meus irmãos, que esses crentes de Tessalônica estivessem ansiosos para encontrar Jesus, para que o seu sofrimento acabasse. Nós temos na carta dizendo que eles passavam por tribulações. Não, eu não creio que Jesus era um plano de fuga para aqueles crentes,
Eu acredito que eles queriam sim ver Jesus, porque eram gratos, porque Jesus redirecionou as suas vidas através do Evangelho. E veja, eles estavam indo para o julgamento e a ira, mas o Evangelho mudou o caminho deles e agora eles não veem a hora de encontrar o seu Salvador. Esse é o seu desejo, o desejo do seu Salvador, o encontro com o seu Mestre. Jesus está a caminho, está muito próximo. Louvado seja Deus, que alegria, que maravilha. Ah, porque aí acabam os problemas dessa terra. Não! Mas como Paulo diz, os sofrimentos da era presente não se compara com aquilo que está por vir, ou quem está por vir. Meus amados irmãos, veja, o Evangelho tem o poder de impactar os outros através da nossa vida. Coloque isso na sua cabeça essa semana. Deus quer usar você, mas também entenda que Deus está falando com você. O Evangelho mudou a minha vida. E eu concluo, meus irmãos, você que está ouvindo essa mensagem, talvez esteja pensando em fazer uma mudança na sua vida, mas não sabia como mudar ou o que mudar. A mensagem é para você nessa noite. Confie em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Siga-o. E Ele mudará o curso da sua história, da sua vida. Talvez você não tenha noção do que Deus pode fazer através da sua vida, seja nas nações, pelo mundo afora, seja dentro da sua casa. Deus pode fazer grandes coisas na sua vida. Mas também, meus irmãos, talvez você já tenha tomado a decisão de seguir Jesus, e a minha pergunta para você é muito simples. Você tem a sua vida redirecionada? Houve uma mudança na sua história? Você ainda segue Jesus? Você ainda está imitando Jesus? O que mudou na sua história, na sua vida? Não estou falando de vestimenta, apesar de também mudar tudo, o externo. Maridos, vocês estão imitando Jesus, amando a sua esposa como Jesus ama a igreja? Mulheres, esposas, vocês estão imitando Jesus, submetendo a liderança do seu marido, como Jesus se submeteu ao Pai? Filhos, vocês estão imitando Jesus, obedecendo e honrando aos seus pais, como Jesus obedeceu e honrou aos seus pais? Crente, você está vivendo para Jesus e ansiando pelo seu retorno, clamando todos os dias: Maranata, vem, Senhor Jesus. Sua vida pode ter o mesmo efeito como teve a vida desses crentes em Tessalônica, através do poder do Evangelho, que muda vidas. Meus irmãos, o Evangelho ainda tem poder de transformar vidas. O nosso texto, o versículo 10, ele diz: e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Nós vamos ouvir uma canção neste momento, pelo Coral Vida. Eu gostaria que você orasse pela sua vida. Deus pode e quer transformar o seu lar. Deus quer transformar a sua vida. Deus quer transformar a sua história. Vamos ouvir esta canção.